Gente, foi dada a largada lá nos Estados Unidos, viu? As primárias do Partido Republicano para escolher o candidato à Casa Branca em novembro começam hoje no estado de Iowa. O editor de internacional Fabrício Naitz, que está aqui com a gente, vai trazer mais detalhes. Tem alguma chance de não dar Trump? Olha, mas é fácil chover canivete, Paulo. Muito difícil Trump ficar fora da disputa, a não ser que alguma decisão judicial o impeça de fazê-lo. Ele é, segundo as pesquisas, o líder disparado entre os republicanos. Hoje, a expectativa, os principais institutos de pesquisa dos Estados Unidos colocam ele para esse caucus lá em Iowa com cerca ali de 48%, até mesmo 50% da intenção de dos votos, contra ali 20%, 15% do segundo e terceiro colocado, principalmente Nikki Haley, a ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU. Quem nos acompanha por imagens está vendo agora o calendário das eleições aí, a cobertura completa da Jovem Pan que vocês vão acompanhar. Hoje é o primeiro caucus, a primeira disputa interna dos republicanos. Semana que vem tem o estado de New Hampshire, tanto para os republicanos quanto para os democratas, onde Joe Biden é praticamente protocolar, né? Apenas vai disputar ali para garantir mesmo a sua confirmação como candidato. A super terça lá em março, quando a gente vai ter 15 estados decidindo no mesmo dia o seu candidato, e aí as primárias acabam em junho. Em julho a gente tem a nomeação do Partido Republicano e em novembro, aí sim, a disputa que deve ser Trump e Biden. A questão, Paulo, hoje é qual vai ser a vantagem de Donald Trump. A expectativa é de uma vantagem grande e ele tentando aí até mesmo já acabar com qualquer chance de ser superado por outro candidato. Em caso de uma vitória mais apertada ou uma vitória surpreendente ali de outro candidato, muito provavelmente Nikki Haley, a gente pode ter um relançamento dessa disputa, mas isso não está muito provável, não. Teremos Trump presidente dos Estados Unidos, Mano Ferreira? Vamos aguardar os resultados. Vale lembrar que o primeiro caucus, né, foi justamente quando o Obama, em 2008, que era até então um azarão desconhecido, a grande favorita para ser candidata naquela eleição era a Hillary Clinton. O Obama ganha a primeira etapa das primárias e aí passa a ser visto com outros olhos, como um candidato competitivo para o prosseguimento das primárias. Então, é possível que isso ocorra hoje, não é provável, como disse o Fabrício, o provável é que o Trump seja vitorioso hoje. Agora, numa disputa, Ju, entre Biden e Trump, hoje o Trump é favorito? Com certeza, né? Inclusive, é surpreendente que Ron DeSantis, apesar da gestão dele, seja tão avaliada e, mesmo assim, um governador bem avaliado, mais jovem, né, não consiga superar Trump. E eu acho que ele não conseguiu superar exatamente por causa da extrema rejeição ao Joe Biden, né? Então, eu acho que se confirmar mesmo a escolha por Trump, se a gente, por exemplo, não vê outras jogadas do judiciário americano serem suficientes para colocá-lo fora da disputa, como a gente já comentou algumas aqui no Morning Show, eu acho muito difícil o Trump não sair vencedor. Agora, eu acho a democracia americana muito bonita. Eu acho essa atmosfera assim, de primárias, de você consultar os delegados ali dos estados, eu acho isso muito bonito mesmo, né? Porque você traz a população ali para essa discussão, não é uma discussão que acontece apenas no período eleitoral, no período da campanha, não, mas você já vê as pessoas, os pré-candidatos se colocando ali na busca por apoio, na tentativa também de diminuir as suas rejeições. Então eu acho isso muito bonito e é curioso, o sistema eleitoral nos Estados Unidos, em alguns estados é autorizado as pessoas a votarem por correios. Vocês sabiam disso? Inclusive o estado de New Hampshire, que a gente estava falando, já começou, aliás, o estado de Iowa, perdão, porque historicamente tanto os democratas quanto os republicanos realizavam esse caucus juntos, na mesma data, mas agora os democratas mudaram esse sistema porque eles queriam um primeiro estado na disputa com um pouco mais de representatividade. O estado de Iowa é visto como um estado muito branco para essa disputa, então eles já abriram nesse estado o voto por correio, mas a decisão, o dia final vai ser mais para frente, só em fevereiro. Deixa eu pensar um pouco lá na frente agora.
Vamos imaginar que o Trump seja eleito presidente dos Estados Unidos e a gente tem aí um relacionamento Trump e Lula, Pepe. Como é que fica essa história, hein? Aqui na Argentina, Milei, lá em cima, Trump. Como é que o Lula fica? Eu não vejo nenhum tipo de obstáculo, não, Paulinho. Eu te falo por quê. Quando a gente sabe que o Bolsonaro, por exemplo, era muito alinhado ao Trump e o Brasil não teve nenhum benefício com isso. A Argentina é a mesma coisa. A Argentina, o Fernandes, o ex-presidente da Argentina, era muito próximo do Lula e o Lula não teve nenhum benefício com esse fato. Então, nas questões internacionais, a tendência é muito mais uma questão de política externa mais séria, mais consistente, do que uma relação de fraternidade entre presidentes da República. É bom lembrar, por exemplo, que o Fernando Henrique Cardoso era muito amigo do Bill Clinton, não é? E a relação do Bill Clinton com o Fernando Henrique Cardoso não gerou mais relação do Brasil com os Estados Unidos. Por quê? Porque a relação exterior, o que permeia são outras questões, e não só aspecto pessoal, é muito mais profissional, é muito mais direcionado para aspectos econômicos e regionais do que meramente uma questão de amizade entre dois presidentes. Queria só colocar um ponto que eu acho importante, né? O trumpismo, ele se fortaleceu, de certa forma, com os processos contra o Trump. Não é? Com certeza o Trump cresceu na pesquisa, né, por conta dos processos que teve em várias cortes estaduais. Né? Qual foi, Fabrício? As duas? Foi... Maine e Maine. Também agora me fugiu o outro nome. Devem ter mais vindo. Deve ter mais aí, né? Colorado. O processo no Maine e no Colorado e o processo contra a eleição do Trump, não é? E o processo em Nova York criminal contra a declaração de imposto do Trump, que supervalorizou supostamente os bens dele, na verdade deram mais holofote ao Trump e catalisaram o nome dele como nome forte, não para disputar as prévias, porque as prévias e as primárias do Partido Republicano, na verdade, são livres. São livres, mas com certeza o Trump vai ganhar. Mas para ganhar as eleições do Biden, não é? Colocaram o Trump no holofote, deram palanque ao Trump e isso deu fortalecimento à candidatura dele. E eu estava assistindo o debate dos dois candidatos, né, o Nikki Haley e o DeSantis, e é impressionante também quando você vê que o DeSantis, apesar de ser mais próximo do Trump, né, do que a Nikki Haley concordou com o processo com o Trump. Sim. O DeSantis foi contra, falou que o Trump estava sendo injustiçado. E essa disputa das primárias em torno do nome do Trump também fortaleceu o nome do Trump também nas primárias e nas eleições. É uma eleição constante, é isso, né, o nome do Trump foi discutido nas primárias do Partido Republicano sem o Trump lá. Ou seja, isso tudo mostra a força do Trump no Partido Republicano e a força do Trump também, do trumpismo, nas eleições que vão acontecer esse ano nos Estados Unidos. A gente vê um Biden enfraquecido, né? Sem dúvida, Paulinho. O Biden mostrou que é possível você pegar a maior democracia, a maior potência do mundo e fragilizar isso a tal ponto de nós termos que chegar aqui em pleno 2024 elogiando, enfim, como tem que ser elogiado o processo eleitoral argentino e criticando em certo ponto o processo eleitoral norte-americano. Eu, como a Ju disse, também sou um grande fã da democracia norte-americana. Acho que eles têm instituições muito fortes, instituições democráticas muito robustas, mas mesmo assim nós vemos que esse modelo de democracia, que inevitavelmente é o espelho para os demais regimes democráticos, principalmente no Ocidente, está ameaçado também pelo ativismo judicial. Essas condenações do Trump, esses processos que ele vem sofrendo, onde num estado é declarado que ele não pode competir, enfim, isso não é de pronto levado ao crivo da Suprema Corte norte-americana, eu acho que tem enfraquecido os Estados Unidos e abalado as estruturas de todas as outras democracias mundiais, porque, como eu disse, a democracia norte-americana é o espelho para o resto do mundo. Eu acho que o que enfraquece a democracia norte-americana é o populismo de figuras como Trump, que usam, inclusive, o seu poder de carisma para colocar as pessoas contra as instituições, como aconteceu no ataque ao Capitólio. Então, eu espero que as instituições da democracia norte-americana deem uma demonstração de vigor no sentido de serem maiores do que qualquer personalidade carismática, populista, individualmente. Nesse sentido, a gente teria que ver uma vitória de outro nome que não Trump. Turma, deixa eu ir